depois eu falo. Você quer que eu pare de gravar só pra você falar? Não, pode falar. Tipo, a não ser que você expressamente não queira falar. Depois eu falo, Mas depois tá eu falo. gravado, tá, não, beleza. Porque tudo que está gravado fica na internet pra sempre, e aí depois nunca sai, né? Como é que é aquele ditado. Gente, primeiramente, espero que todo mundo esteja bem na medida do possível. Bem-vindos à aula 20 de redação. E eu acabei mandando um pouco em cima da hora a descrição, mas essa aula vai ser uma continuação da aula passada, em que a gente viu sobre as competências do Enem. E agora a gente vai aprofundar nessas competências e vou explicar um pouco para vocês só como vai funcionar a dinâmica aula-monitoria. Hoje a gente não vai ter monitoria tipo, nos modelos de, tipo, no modelo que a gente estava tendo de proposta e tal, infelizmente, porque o modelo vai ser o seguinte, na aula de agora, eu vou mostrar para vocês qual que é a grade específica, como funciona mais aprofundadamente as competências do Enem, e na monitoria vocês vão corrigir uma redação. Vocês mesmos vão corrigir essa redação, a gente só vai estar lá, tipo, orientando e tal, então vocês vão fazer o papel de corretores. Isso porque provavelmente não vai dar tempo de fazer isso durante, tipo, com certeza não vai dar tempo de fazer isso durante a aula, porque é bastante coisa. Inclusive, eu peço perdão que as últimas aulas não têm sido tão dinâmicas quanto eu fazia isso, principalmente porque, enfim, é um conteúdo de competências e às vezes não dá tempo de, tipo, fazer a parte mais dinâmica de correção, mas eu quero tentar encaixar o máximo possível, e uma das maneiras de conciliar isso foi juntar a aula e a monitoria nesse esquema. Então, primeiro vou apresentar a tela. E, gente, qualquer coisa, tipo, por favor, hoje vai ser por slides, né? Semana passada não foi, porque eu acho mais fácil de orientar. Mas, por favor, qualquer dúvida, se vocês quiserem comentar alguma coisa, a experiência de vocês também, fazendo o Enem, qualquer coisa, por favor, falem, abrem o mic, mandem no chat, fiquem à vontade, tá? Então, vamos aí, então, nos aprofundar nas competências do Enem. Primeiro, uma coisa importante, para vocês quais são, tipo, os fundamentos do que eu estou falando, né? Para não falar, de onde você está tirando isso? Das vozes da minha cabeça. Aula passada, a gente tinha visto a cartilha do participante, que é um documento que o Enem geralmente manda, e você ainda não enviou, não sei se vai enviar, que apresenta para o participante como que é a redação do Enem, mostra aquilo que eu falei que é a matriz de referência, que são aquela grade mais geral, é um pouco ampla, e dá alguns exemplos de redação nota 1000. Para essa aula, graças a Deus, uma das poucas coisas boas que o INEP fez ultimamente foi liberar o manual do corretor. Então, ele liberou, deixou público o manual do corretor, passando exatamente como funciona a correção da redação. Tipo, o manual não é direcionado aos alunos, mas aos corretores. Mas, logicamente, eu fui atrás desses manuais, eu li tudo, para passar para vocês nessa aula. Também vou mandar depois no grupo um esquema, tipo, vou mandar duas coisas importantes. Um esquema das competências da grade específico e um resumo delas, com alguns comentários meus, enfim, para esclarecer também. Tipo, sabe, tem aqueles grandes livros de literatura, que aí tem os comentários de alguém importante? Sou eu, né, claramente. Então, faço esse paralelo aí com o que vocês têm em literatura. Mas, então, os fundamentos dessa aula vão ser os manuais de correção, propriamente. Também vou disponibilizar para vocês, num Drive, todo tipo de conteúdo sobre isso, esses manuais. Mas, tipo, cada manual tem, tipo, de 50 a 70 páginas. Então, tipo, é realmente meio dose, assim, você, tipo, ir atrás de ler tudo. Mas quem quiser, tipo, você vai ler tudo, vai, tipo, dizer exatamente como é a redação do Enem, todas as competências, todos os detalhes, com exemplo e tudo. Então, o objetivo dessa aula é ser um resumo desses manuais de corretores. Então, só para a gente recapitular o que a gente viu na aula passada, das 5 competências, né? Quais são as 5 competências? A competência 1 é o que a gente chama de demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, que é basicamente, vai avaliar a gramática, né? Vai avaliar a sua escrita, é aquela parte mais técnica do português, conforme do português da redação. A segunda competência, ele chama compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver e blá, 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 por aí vai. Mas, basicamente, o que a competência 2, ela avalia são, primeiro, a adequação ao tema, se a sua redação aborda a totalidade do tema que proposto pelo vestibular, se ela trata do gênero dissertativo argumentativo, no caso do Enem, né, que é o gênero que eles pedem,
e se você traz um repertório sociocultural adequado e bem aplicado à sua redação e aos seus argumentos. Então, essa é o que a competência 2 traz. A competência 3, ela vai trazer ela chama selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos, defesa de ponto de vista. E é o que a gente viu que é a questão da coerência, desenvolvimento de ideias e a organização lógica do seu texto. Essa é o que a competência 3 vai avaliar. E aí a competência 4 é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, que é basicamente a coesão e a organização linguística do seu texto, como é que fica presente as questões escritas, vai avaliar também um pouco de repetição, inadequação, enfim, coisas que a gente vai ver nessa aula. E, por fim, a competência 5 é elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, que é a proposta de intervenção. Então, só para deixar claro, isso é o que cada competência consiste. E, a partir de agora, eu vou fazer referência a essas competências pelo que elas avaliam e não pelo nome original delas, que, às vezes, o nome original delas é muito grande e não diz respeito ao que elas tratam. Então, sabendo disso, vamos passar uma por uma as competências, mostrando os detalhes de cada uma. Primeiro, a competência 1, que seria a parte gramatical, que avalia a parte gramatical da sua redação, e para mostrar também cada competência, antes de mostrar a grade específica, eu vou apresentar alguns conceitos importantes, que tipo, o Enem usa alguns conceitos na grade específica, só para deixar claro. Primeiro, o que é estrutura sintática? A estrutura sintática, isso o Enem coloca, seria a estrutura organizacional estabelecida entre as palavras com seus elementos de concordância, subordinação e ordem, formando frases, orações e períodos. O que isso quer dizer? Estrutura sintática basicamente consiste na construção adequada de orações e períodos. O que consistiria em uma falha de sintaxe, ou falha de estrutura sintática? Se você escrevesse, por exemplo, isso aí é tirado de uma redação real do Enem. As crianças são alvos dessa manipulação, ponto. Deixando a infância de lado para usarem aplicativos. Alguém tem alguma ideia do que está errado nessa frase? Tem que ter uma relação, né? Ou não? As crianças são alvos dessa manipulação, deixando a infância de lado para usar as crianças que deixam de lado a infância por usar... Não. Nossa, eu tô com sono. Não, tudo bem. Você fala aí, alguém. Mas é uma falha específica, tem alguma coisa... Tem uma coisa a mais que está errada. Seria uma vírgula? Não um ponto? Exatamente. O Guilherme, a Marina me mandou no chat, tem um ponto, onde na verdade deveria ter uma vírgula. Então ele cortou, tipo, teoricamente, você tem 2 períodos, que tem o ponto, ele indica o fim do período. Você tem 2 períodos onde deveria ter um só, onde deveria ter 2 orações. Essa pessoa construiu o período dela, as orações, de maneira errada. Ela botou um ponto onde deveria ter uma vírgula. Você tem o gerúndio ali, né? As crianças são alvos dessa manipulação. Aí deveria ser vírgula, deixando a infância de lado para usarem aplicativos. Esse tipo de falha se chama truncamento. O que se chama truncamento? Que é como se você, tipo, travasse o período. Você está escrevendo e ela trava. Você bota um ponto final que, tipo, travasse, cortasse o seu raciocínio no meio. Então, isso é o que o Enem chama de truncamento, uma das falhas de sintaxe. Uma outra falha de sintaxe está nessa frase. A internet muda seu estilo de vida. Igualmente, as informações, quanto mais tivermos, mais cientes estaremos. Alguém quer tentar adivinhar o que está errado? Era para ter um ponto em vez de uma vírgula aí, no caso? Exato, perfeito. Então, a pessoa fala, a internet muda seu estilo de vida. Então, teoricamente, acabou o que ela queria falar por aí, mas ela continua com a vírgula, igualmente as informações, quanto mais tivermos, mais cientes estaremos. Então, a pessoa foi continuando quando ela deveria ter, tipo, parado o raciocínio. Tipo, aquela pessoa que não para de falar, tipo, tá falando com você, tipo, você não quer falar com a pessoa, mas a pessoa não para de falar, é exatamente isso. Isso o Enem chama de justaposição. Quando você junta de maneira errada duas orações que não deveriam estar juntas, que deveriam ser 2 períodos diferentes. Então, são erros opostos. Os 2 erros, truncamento e justaposição, são 2 erros opostos, que consistem na maneira errada de você construir períodos. Pode falar, João Pedro.
Então, uma dúvida que eu sempre tive, tipo assim, quando tem uma frase dessa, tipo, a questão de, tipo, você colocar um ponto, seria por causa que, tipo assim, ok, são informações que se complementam, mas só que não estão exatamente relacionadas, assim, que você, tipo, vê que tem uma quebra, tipo, meio abrupto, assim, a transição. Tá falando de uma coisa e muda, do nada. Sim, é por isso que é bom, tipo, às vezes tomar cuidado quando você estiver construindo período. Se acha que são duas ideias que tenham alguma relação entre si, mas ainda estão juntas, talvez sejam dois períodos diferentes. E você bota um ponto, e aí e o conectivo, você usa um conectivo para conectar as duas coisas. Mas eu não vou falar de conectivo aqui, porque o conectivo não entra na correção da competência 1. A competência 1 é puramente gramatical. Então, vai analisar a gramática das palavras, também a construção dos períodos. Mas não sei se foi bem, tipo, respondi sua dúvida. Não, não, entendi. É que eu sempre tive dúvida nisso. Então, se você achar que, tipo, as duas ideias estão um pouco separadas, você pode, tipo, cortar e fazer um novo período, contanto que você use um conectivo para juntar as duas. Às vezes, eu até gosto de usar um ponto e vírgula, ainda assim usando o conectivo. Tipo, ponto e vírgula, ele, tipo, ele não é... assim, acho melhor perguntar para a Babi, assim, essas questões, mas ponto e vírgula seria mais, tipo, aquela... o que está entre o ponto e a vírgula, mas ainda assim é uma pausa. Então, quando eu acho que duas informações estão um pouco relacionadas, mas não deveriam estar depois do ponto final, ou em outro período, ou em outro parágrafo, eu usaria um ponto e vírgula, mas ainda assim um conectivo. É legal ter conectivo depois de ponto e vírgula. Tudo certo? Tá, vou continuar. Qualquer coisa, se ainda ficou alguma dúvida, por favor, pode abrir o mic e mandar no chat. E outra coisa importante que o Enem cobra nessa competência 1 é o que ele chama de desvios, que é a falta de emprego de um elemento de escrita ou emprego incorreto desse elemento. E aqui entra basicamente todo o resto, tipo, tudo que não é falha de sintaxe, ou seja, desvios de convenção de escrita, tipo acentuação, ortografia, hífen, usar maiúscula e minúscula de maneira errada, separação silábica correta, o correto e incorreto é quando você, tipo, quando você está no final da frase, se quer, tipo, deixar o resto para o outro parágrafo. Desvios gramaticais, tipo regência, concordância, tipo as duas palavras concordarem com número, gênero, essas coisas, pontuação, paralelismo sintático e por aí vai. Tem, tipo, diversos erros que entram aqui. Basicamente, é todos os outros erros que não são falhas de sintaxe. Por que eu estou falando isso? Por que é importante vocês saberem isso? Porque o Enem, ele faz essa divisão entre falhas de sintaxe e desvios. Ele vai considerar como se fossem dois tipos de erros separados, diferentes. Então, falhas de sintaxe e desvios. E agora eu vou mostrar para vocês como que isso se aplica na correção, na grade, propriamente. Então, primeiro, o que seria o zero da competência 1? Você tem uma estrutura sintática inexistente. Paralelismo sintático, cara, aí você me pegou. Eu não sei, eu tô com medo de falar uma coisa errada. Então, eu vou, eu vou segurar essa dúvida, foi uma boa dúvida, você me pegou. Eu não tenho certeza. Se você me perguntar para a Babi, porque eu tô com medo de falar merda. Mas, enfim, é uma das coisas que a competência 1 corrige. Aí depois eu posso também perguntar, e eu retorno no grupo, mas eu não vou falar porque eu tô com medo de falar merda. Enfim, mas seria considerado um dos desvios possíveis, o paralelismo sintático, seja o que for. Tá, então, como que a competência 1 avalia, tá, os níveis? Primeiro, o que seria o nível 0, você zerar essa competência. Estrutura sintática inexistente. Aqui não importa a quantidade de desvios. O que seria uma estrutura sintática inexistente? Tipo, basicamente, a pessoa não sabe construir períodos. Tipo, tanto que, tipo, uma redação que não vai fazer muito sentido, porque ela não está encadeando períodos, não está construindo orações de maneira correta. E aí fica meio uma fala muito estranha. Tipo, é muito difícil você chegar num nível de, tipo, ter uma estrutura sintática inexistente. É basicamente não usar períodos, ou praticamente não usar períodos. E aqui o foco para você zerar é simplesmente, tipo, não ter essa estrutura sintática, que não importa a quantidade de desvios que você tenha. No nível 1,
seria uma estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Então, tipo, aqui a pessoa sabe escrever períodos, mas ainda assim tem muitos erros de construção de períodos, daqueles erros que eu falei no slide passado. Então, a pessoa vai cortando o raciocínio dos períodos, ou vai falando, tem um período muito grande que não acaba nunca, e ainda assim tem, além disso, então são duas coisas. Além disso, você tem muitos desvios, então você tem realmente muitos erros de português, acentuação, e por aí vai. Então, se chegar a esse nível, é estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Então, esse aqui é o nível 1. E uma coisa que eu não coloquei no slide, mas a partir, tipo, nível 0 é 0, assim, tirou 0. Mas a partir do nível 1 vai somando 40 pontos. Então, o nível 1 seria tirar 40. E daqui para frente é mais 40 e por aí vai. O nível 2 seria uma estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Aqui é importante essa diferenciação. Então, enquanto no nível 1 você precisa ter as duas coisas, então estrutura sintática deficitária com muitos desvios, no nível 2, se você tem só uma dessas coisas, então você tem uma estrutura sintática deficitária, mas você não tem muitos desvios na sua redação, então ela fica no nível 2. Ou o contrário, supondo que a sua redação tem uma estrutura sintática melhor do que deficitária, mas ela tem muitos desvios. Então, ela vai ficar no nível 2. E aí, subindo, vai ter o nível 3, que é a estrutura sintática regular e alguns desvios. E aí começa a ficar um pouco abstrato. Embora seja área específica, eu vou explicar aqui mais pra frente para vocês. Mas tem essa questão de, tipo, o que é uma estrutura sintática regular e alguns desvios? De maneira mais, tipo, explicativa, assim, é uma estrutura sintática que tem menos erros de sintaxe do que a deficitária. Dá para você entender mais coisas, mas ainda assim você tem alguns erros de sintaxe aí. A mesma coisa para alguns desvios. Alguns desvios você tem alguns erros de gramática e português dos falados dos outros slides, mas não são muitos erros. Então, você tem essa duas coisas. Então, para você cair no nível 3, uma estrutura sintática regular e alguns desvios. Aí, subindo para nível 4, tem estrutura sintática boa e poucos desvios. Então, vai melhorando. Então, estrutura sintática boa, poucos erros de falha de sintaxe e poucos desvios. E, por fim, que é a nota 200 dessa competência, estrutura sintática excelente, ou seja, no máximo uma falha de sintaxe e, no máximo, 2 desvios. Então, aqui que fica clara bem essa divisão entre falha de sintaxe e desvios. Porque, para você tirar a nota máxima nessa competência, sua redação só pode ter, no máximo, uma falha de sintaxe, de construção de período, e, no máximo, 2 desvios, que são aqueles outros erros que a gente tinha visto. Aí você pode estar se perguntando, acho que fica claro que, pelo menos, o que é uma estrutura sintática inexistente e o que é uma estrutura sintática excelente. Porque essas duas, a inexistente é basicamente você não construir período, e a excelente você tem essa categorização bem objetiva só posso, no máximo, uma falha de sintaxe e, no máximo, 2 desvios. E como é que fica no meio termo, né? Qual a diferença entre deficitar, regular e boa, ou muitos, alguns e poucos desvios? E a verdade é que não tem uma distinção objetiva, do tipo, qual que é a quantidade de erros para se encaixar na 2, na 3 ou na 4. E o Enem explica isso, porque ele fala que cada redação é diferente. Algumas redações, o aluno escreve a quantidade mínima de linhas, às vezes o aluno escreve tipo, a quantidade máxima de linhas, mas tipo, a letra é muito grande. Então, ele coloca que seria muito injusto você ter uma categorização objetiva de quantos erros de sintaxe você cairia no nível 3 e quantos erros de desvios cairia no nível 4, por exemplo. Por aí vai. Então para vocês saberem, tipo, o meio termo aí é meio subjetivo mesmo, não tem como você dizer exatamente. Teria que dar avaliação dos corretores. E aí, se tivesse uma diferenciação muito grande entre 2 corretores, ia ter aquele negócio que ia vir um terceiro corretor para julgar também a sua redação. Mas o mais importante é você saber vamos sempre mirar pelo melhor, que é a estrutura sintática excelente. Então, no máximo, uma falha de sintaxe, no máximo, 2 desvios. E fazer algumas observações relevantes sobre cada competência. Nessa daqui, infelizmente, o Enem é meio cuzão, porque se a sua redação se encaixa em 2 níveis diferentes, então, se você tem uma estrutura sintática regular, e poucos desvios, ela vai ficar na competência 3, então ela vai ficar no nível mais baixo. Se você, então, sua redação, ela tem uma quantidade de desvios para um nível maior, mas a sua falha de sintaxe menor, a sua redação fica travada para o nível mais baixo, tá? É isso que o Enem coloca na competência 1. E
E também uma coisa importante, se você comete o mesmo desvio, falando de desvio, na mesma palavra, uma palavra com o mesmo radical, isso é considerado uma vez. Então, supondo que você não saiba escrever a palavra, fala uma palavra que tem acento, sei lá. Agora não Incêndio. incêndio. Supondo que você, tipo, incêndio, supondo que você erra 3 vezes a palavra incêndio, só é considerado uma vez. Ou se fosse uma palavra com o mesmo radical, tipo, não sei se incendiário também tem um acento circunflexo no E, acho que tem, né? Acho que sim. Não tem? Acho que tem um agudo no ar. Tem alguma coisa aí. Mas, enfim, basicamente, tipo, se a sua palavra, se você comete o mesmo erro na mesma palavra, ou a palavra com o mesmo radical, que tem, tipo, mesmo começo da palavra, o mesmo erro de acentuação, o mesmo desvio, isso é considerado uma vez, se for para a mesma palavra. E o mesmo para uma coisa parecida com a estruturação, tipo, erros idênticos na mesma estrutura. Então, o exemplo que eu coloquei no slide é o da crase. Então, você coloca, vamos à rua. Vamos à rua tem que ter crase, porque a gente vai a algum lugar. Vamos à rua. Então, se você erra 2 vezes essa mesma estruturação, já é considerado uma vez. Isso não significa que todos os seus erros de crase são contados uma vez. Só se eles forem na mesma estrutura que se escrever do mesmo jeito, tá? Não sei se ficou clara essa parte. Se tiverem alguma dúvida, levantar a mão, mandar no chat. Mas a competência 1 é basicamente isso. Ah, tá. Enfim, merda. Mas é só para mostrar que, tipo, se você tem o mesmo erro, tipo, numa palavra que tipo, tem o mesmo radical, pode ser uma palavra diferente, mas com o mesmo radical, o mesmo parte inicial da palavra, só é contabilizado uma vez. Então é isso. Gente, desculpa, eu sou péssimo com gramática. Então, nessa competência 1 para vocês. Essa é a competência mais chata, é a competência mais técnica. Que, enfim, imagina você ter que só poder errar uma falha de sintaxe e 2 desvios. Aí é prestar bastante atenção nas aulas da Babi e um foco especial para a crase, que acontece muito erro de crase aí nas redações, tá? Prestem atenção na Babi e tirem o máximo de dúvidas possíveis, que ela é mestra da gramática. Então, vamos partir para a competência 2, que é que eu chamei de adequação ao tema, ao gênero expectativo argumentativo com repertório sociocultural. Essas são as definições importantes para a gente acompanhar a grade dessa competência. Primeiro, adequação ao tema, ou seja, você abordar durante a sua redação, durante a sua argumentação, todos os elementos da proposta. Então, se a proposta é democratização do acesso ao cinema, você vai ter que abordar democratização, acesso, cinema. Não democratização do acesso ao videogame, não ditadura do cinema, democratização do acesso ao cinema. Então, ter isso em mente, abordar todos os elementos da proposta. Então, se tiver em dúvida, na hora que tiver uma proposta de redação, tentar focar nas palavras principais, nas palavras que você acha que são principais. Basicamente, são, enfim, as palavras que estão mais evidentes aí na proposta. Sei lá, estigma relacionado a doenças mentais na sociedade brasileira. Estigma, doenças mentais, sociedade brasileira. Esses são os elementos principais, então abordar todos. Adequação ao texto dissertativo argumentativo. Então, trazer a estrutura clássica da redação dissertativa argumentativa. Não fugir daquilo que a gente viu de introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui um detalhe especial para o que o Enem chama de partes embrionárias, que seria você ter uma introdução, argumentação ou conclusão que são muito curtas, não são desenvolvidas o suficiente. Então, uma introdução que não tem a contextualização, tipo, você não contextualizou, você só jogou a tese, do nada. Ou uma argumentação que não é bem desenvolvida, tipo, uma argumentação de uma linha, um parágrafo de argumentação de uma linha, ou enfim, a argumentação toda com uma linha, ou a conclusão que não é uma conclusão propriamente, tipo, você, em vez de fazer uma proposta de intervenção, você só, tipo, escreveu 2 linhas de qualquer coisa, muita pouca coisa, então isso daí seriam consideradas partes embrionárias do texto. E avalia também, né, o repertório, então aqui os conceitos, ideias, citações que você vai trazer, e algumas coisas importantes que o Enem avalia do seu repertório primeiro, não ser baseado nos textos motivadores. Então, é repertório que não vai se utilizar apenas os textos da coletânea,
nem que seja fazendo paráfrases ou trocando palavras e expressões, sem você se apropriar do que você leu. Se você for usar um repertório que está no texto da coletânea, é importante que você se aproprie dele, que você desenvolva em cima dele, que você traga ideias a mais, porque senão o Enem vai avaliar mal a utilização desse repertório da coletânea, se você simplesmente traz ele sem elaborar nada em cima dele, ou pior, copiando simplesmente o repertório. E se trazer repertório original aqui é muito bem avaliado, é interessante. Repertório legitimado, repertório com respaldo nas áreas do conhecimento, sendo legítimos. Então, repertório que tem a ver com as ciências de maneira geral, ciências humanas, ciências da natureza, e aqui ele também coloca ciências culturais. Então, aqui, geralmente o pessoal fica com medo de citar série, ou citar, sei lá, um show, porque acha que não é repertório suficiente. Isso é mentira, isso daí é repertório, que seria legitimado no que ele chama de ciências culturais, ou na área da cultura. Então, isso não tem problema. Mas se você simplesmente, tipo, aquele repertório achismo, aí é um problema. Tipo, você vai falar uma coisa como se fosse puramente achismo, aí não seria um repertório legitimado, pelo que o Enem coloca. Pertinência ao tema, né? Tipo, é importante que o repertório tenha alguma associação, o repertório deve ter, por si só, ele deve ter alguma relação com o tema, a ou mais de um elemento do tema. Não trazer um repertório que não tenha nada a ver com o tema. E por fim, que acho que está um pouco associado, né? Além dele ser pertinente ao tema, é importante que você tenha o uso produtivo dele. Então, você vincular o seu repertório à sua discussão, aos seus argumentos, nem que seja de forma pontual. Então, não é só deixar o repertório jogado, é você trazer o repertório e tipo, desenvolver ele na sua argumentação. Então, é isso também que a competência 2 avalia. Então, o uso do seu repertório que seja legítimo, não baseado puramente nos textos motivadores, seja pertinente ao tema e que tenha um uso produtivo à sua argumentação. Até aí tudo certo, gente? Esses são os conceitos para trazer a grade para vocês. Às vezes a nossa parte menor é só que o reverso, eu tenho medo de fazer isso, acaba dando demais no repertório. Mari, não existe nada que seja mal avaliado nesse sentido, assim, se você desenvolver demais um repertório, o maior risco é que você tenha menos linhas para desenvolver o resto da sua redação. Mas não é, tipo, putz, desenvolveu demais. Eu acho que, pelo menos da competência 2, não vai ser julgado você desenvolver demais. Inclusive, é interessante desenvolver bem seus argumentos. Isso aí a gente vai ver um pouco mais na outra competência, é só tomar cuidado para não ter repetição, uma repetição de palavras. Mas não tem nenhum grande risco, exceto você ocupar muitas linhas desenvolvendo demais um repertório. Tudo certo? Tá bom, obrigada. Ô, Mi, Pode deixa eu falar, perguntar, na parte do não se baseia em textos motivadores, eu entendo que não é praticamente para copiar, né? Isso descarrado. Mas, pelo que eu entendi, então, você pode colocar alguma informação, mas você precisa complementar essa informação, e, além disso, você precisa colocar mais umas outras informações que não são textos motivadores, é isso? Isso. Você desenvolver elas, você complementar elas. Não só citar, ou não só, tipo, trocar palavras, tipo, trocar as palavras que estão nas ideias dos textos motivadores, sem desenvolver em cima delas, algo próprio. Valeu. Pode falar, João Pedro. Sempre quando você vai usar, tipo, algo de repertório, sei lá, tipo, tirar um trecho de um texto motivador, sei lá, usar um repertório qualquer, é bom deixar em aspas, né? Sempre. Se for uma citação direta, sim. Se você quiser citar uma música e você sabe de cabeça ela, ou tá diretamente do texto, aí em aspas. Mas não necessariamente. Se for uma citação, se você quer, tipo, reproduzir uma ideia que foi trazida no texto motivador, ou reproduzir uma ideia, que no texto motivador é mais fácil citar diretamente, né, que você tem lá. Mas você tem algum filósofo que você sabe do que ele fala, mas você não sabe literalmente o que ele falou, então você, tipo, não precisa usar aspas. Você fala, de acordo com tal filósofo que falou sobre isso, tal e tal e tal, e aí você conecta com a sua argumentação. Entendi. Se eu quiser citar algo, mas não sei escrever o nome da pessoa certinho. Pelo que eu li, eles não, tipo, se você erra o nome de alguém, não existe nenhum tipo de avaliação quanto você errar o nome de alguém, tipo, algum filósofo, sociólogo, tanto que não seja um erro, tipo, dê para entender de quem você está falando.
mas você não sabe escrever o nome da pessoa certinho, assim, se você não sabe o nome da pessoa, aí eu tomaria cuidado para não trazer esse repertório. Mas se você sabe, mas você acha que tá errado, não tem problema. Tipo, você escreve, sei lá, Schopenhauer. Eu acho que, tipo, mesmo se escrever Schopenhauer, eu acho que, tipo, não seria descontado, tipo, incrivelmente não seria descontado, porque por ser um nome próprio e tal, além de ser um nome próprio difícil de escrever. Então, tipo, não... se você sabe o nome do filósofo, enfim, da pessoa que você quer citar, mas você não sabe literalmente todas as palavras, pode ir em frente. Mas se você literalmente não sabe de quem que é, ou não tem certeza, tipo, aí eu tomaria cuidado. Principalmente para essa questão de, tipo, se você quiser saber, você não precisa falar o nome do autor, né? Se for uma obra, você pode falar o nome da música, ou o nome do livro, o nome da série, por aí vai. Acho que é uma tática para você falar. Mas é importante que você tenha algum registro de autoria para falar, tipo, pode ser também como escrevia Bauman, tipo, pensamento dele. Então, você pode ou citar o autor ou uma obra. Não precisa ficar muito com medo de, tipo, errar o nome do autor. Muito que você saiba, mais ou menos, de quem ele é, né? E a pessoa, tipo, o corretor saiba reconhecer, né? De quem que se trata. No caso do Schopenhauer, acho que dá para perceber, tipo, dá para perceber que é o Schopenhauer. E é um nome difícil de escrever, tipo, pode falar, Lê. O Mi, ele diz ele vai ser adicionado como se fosse uma referência, caso, por exemplo, eu sei a ideia do Schopenhauer, mas eu não sei escrever o Schopenhauer. Então, só que eu falo eu falo aquilo que, tipo, o contexto, minha problemática, e eu desenvolvo na teoria dele, só que eu falo o nome dele, não falo que foi sociólogo tal. Eu falo da teoria. E eu relaciono essa teoria. Vai contar como uma referência ou não? Só se você deixou claro que é uma teoria externa, assim, de acordo com a... Entendi. Se a teoria tiver um nome, sei lá, de acordo com a teoria do caos, fala isso, isso e isso, é legal que você possa citar a autoria, mas se você não sabe, mas, tipo, então fala o nome da teoria, assim. Mas não só deixar implícito que é, tipo, deixar para o corretor adivinhar que é uma teoria externa, é um repertório externo. Então, você deixar claro que você está desenvolvendo em cima de uma ideia externa. Se ela tiver Beleza. nome, se for uma teoria, ela tiver nome, ótimo. Se for uma obra, então escreve o nome da obra. Beleza. É porque teve um dia que, tipo, eu fui fazer a redação, aí quando eu fiz a redação eu não lembrava o nome do cara, e eu só, tipo, falei a teoria mesmo. E aí meio que, eu não sei se descontou ou se contou, aí eu fiquei, uai, será que contou com uma referência externa? Valeu. Imagina. Só para a gente acelerar um pouquinho, então, qual que é a grade específica? Primeiro, o nível 1. Essa competência não tem nível 0, você não tem que zerar o tema, porque se você foge ao tema, você zera a redação inteira, não só a competência 2. Então, por isso que a competência 2 parte do nível 1, que é os 40 pontos. Então, no nível 1, você tangenciar o tema, então, tipo, não é que você chegou a fugir, mas você não tratou exatamente do que ele estava falando, ou você tem um texto composto por aglomerado de palavras ou traços constantes de outros tipos textuais. Então, você não configurar exatamente o que é uma dissertação argumentativa. Você tem tipo, poesia no meio, ou enfim, você tem artigo de opinião no meio, então, só usar aquelas características próprias da dissertação argumentativa, ser em máximo de terceira pessoa possível, entre outras coisas que a gente viu durante o semestre, durante o ano. Abordagem está no nível 2. Primeiro, parte do pressuposto que você teve uma abordagem completa do tema. Então, aqui é importante vocês terem uma abordagem completa do tema. Porque se você tangencia o tema, você está travado no nível 1 dessa competência. Então, a partir do nível 2, abordagem completa do tema e 3 partes do texto. Então, está claro que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Podendo 2 delas ser embrionárias, então não desenvolvidas o suficiente, ou uma conclusão finalizada por frase incompleta. Então, é basicamente não ter uma conclusão direito. No caso, seria a proposta de intervenção, né? Não estar evidente que é uma conclusão. Então, aí não entraria nem na competência 5. Você literalmente não deixou claro que teve uma conclusão propriamente. Você só, tipo, acabou a redação meio que no suspense, ou não está uma conclusão bem, nem os mínimos detalhes de uma conclusão está lá, então é avaliado aqui. Então aqui, os textos que apresentam muitas cópias de muitos trechos que são cópias dos textos motivadores, não passam do nível 2, aí é cópia mesmo, então não copiar. Nível 3 é a abordagem completa do tema e 3 partes do texto, somente uma delas pode ser embrionária, então tipo, se o seu texto tem mais de uma parte embrionária, ela não chega nem na competência 3, e
aqueles negócios, né? Repertório baseado nos textos motivadores, e ou não legitimado, e ou legitimado, mas não pertinente ao tema. Tem essas condições aqui relacionadas aos repertórios. Então, se seus repertórios são baseados nos textos motivadores, somente baseados nos textos motivadores, fica aqui. Se for repertório não legitimado, tipo, meio no achismo, fica aqui. Se for legitimado, mas não tem a ver com o tema, também fica aqui. No nível 4, abordagem completa do tema, e as 3 partes completas, nenhuma delas embrionário, e repertório legitimado e pertinente ao tema, sem uso produtivo. Então, na parte do repertório, é ter ele legitimado, ele ser pertinente ao tema, mas você não usou ele de maneira produtiva, você não desenvolveu bem com a sua argumentação. E, por fim, o nível 5, abordagem completa do tema e 3 partes do texto, nenhuma delas embrionária, e repertório perfeito. Então, legitimado, pertinente ao tema e vinculado a seus argumentos, com uso produtivo. E aqui a observação que eu faço é que, ao contrário da competência 1, se a sua redação tem características de 2 níveis diferentes, ela é avaliada no nível superior. Alguma dúvida sobre a competência 2? Basicamente, aplicar de maneiras um pouco mais objetiva, né? Aplicar os conceitos que a gente viu, só que subindo de nível, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Competência 3, coerência, desenvolvimento de ideias, organização lógico-textual. Conceitos importantes. De novo, aqui vai voltar a questão da tangência ao tema. Eu acho que é a única vez que volta, assim, uma coisa. Porque o Enem tem aquilo característico de não penalizar você mais de uma vez pelo mesmo erro. Mas acho que a tangência ao tema é um negócio tão grave que ele entra nessa competência 3 também. Então, você tem aquela abordagem parcial, incompleta do assunto tratado no tema. Que seria a direção? Você ter a apresentação de informações, fatos e opiniões de maneira articulada, que tenham conexão entre si, em que é possível perceber uma direção única de defesa de um ponto de vista, em que é possível identificar o que está sendo defendido pelo autor. Projeto de texto é você ter o planejamento prévio à escrita da redação, que se mostre subjacente do texto final. Então, a possibilidade de você identificar uma linha de raciocínio que possa ser seguida para a defesa do seu ponto de vista. Ou seja, ter coerência do seu texto estar coerente, isso ficar claro que o texto está coerente. O desenvolvimento seria a fundamentação dos seus argumentos, dos argumentos propriamente. Você explicando relações lógicas existentes, você trazer definições, comparações, informações estatísticas, exemplos, desdobrando eles, explicando, desenvolvendo eles, para você convencer o leitor de que o seu ponto de vista é pertinente. Só porque o tempo está acabando, eu vou apresentar esses conceitos na grade, e aí eu pergunto para vocês se ficou alguma dúvida em relação a eles. Aqui na competência 3, também você pode zerar. Se for tangente ao tema e sem direção, você não tem uma direção, não sabe para onde seu texto está seguindo, você zera essa competência. Nível 1, tangente ao tema e com direção, ou abordagem completa do tema e sem direção. De novo, a questão da abordagem do tema e direção, saber para onde o texto está indo. Nível 2, projeto de texto com muitas falhas e sem desenvolvimento, ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião. Ou seja, você tem um projeto de texto, a coerência do seu texto tem muitas falhas, está evidente que ele não foi bem planejado, ele não está muito conexo, logicamente, entre si. Ou, dentro dos parágrafos, você não desenvolveu praticamente nenhuma informação, ou apenas uma informação de desenvolvimento. E aqui, os textos que você tem uma contradição muito grave, então, na tese você fala uma coisa, e na sua argumentação você vai falar o contrário do que você falou na tese, não vai passar desse nível. Então, você tem uma contradição de coerência muito grave, do que a gente tinha visto na aula de coerência. Nível 3, projeto de texto com algumas falhas, desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. Projeto de texto nível 4, projeto de texto com poucas falhas e desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. E, por fim, no nível 5, que é você ter o projeto de texto estratégico, aquele negócio nossa, tá claro que essa redação tem uma linha de raciocínio do começo ao fim, desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto, então tá, todo o seu texto tá... Tudo que você trouxe está bem explicado, não tem buracos, ou pode ter um ou outro erro. Aqui o Enem, mesmo para a competência 5, ele admite alguns erros pontuais de projeto de texto ou desenvolvimento,
contanto que não seja um erro muito grave de coerência, que seja, putz, esqueceu de desenvolver uma informação no segundo parágrafo. Ele passa pano para isso, até para achar a nota máxima da redação. De novo, os extremos são mais objetivos e o meio é mais subjetivo, mas é aquilo, vai variar de redação para redação. Basicamente, mire no mais alto, que é você ter toda a sua redação bem coerente, seus argumentos bem articulados e bem desenvolvidos, evitando ao máximo erros, e se tiver erros que sejam pontuais. Só algumas observações relevantes. Aqui, como na competência 1, que é mais cuzona, se você tem aspectos diferentes, de diferentes níveis, vai acontecer a aplicação do nível mais baixo, do nível pior. E também, uma coisa que eu já cheguei a falar na aula passada, mas a coerência também aborda a proposta de intervenção. À medida em que se a sua proposta de intervenção não está alinhada com seus argumentos, vai ser penalizado aqui, e não na proposta de intervenção. Falei muita coisa. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Sobre os conceitos trazidos na grade específica? É basicamente o que a gente viu de coerência, só que é aplicado em uma grade. Grade vai definir se é produtivo se eu relacionar bem com o tema. Está falando da competência 2. Na competência 2, ela define sim, tipo, ser produtivo é você... Calma. Não, é porque são duas coisas diferentes. Seu repertório pode estar bem relacionado com o tema, mas ele não está relacionado com a sua argumentação, não está pertinente com a sua argumentação. Aí ele seria um repertório legítimo. Vou voltar lá. Se eu não me engano, era um repertório pertinente ao tema, mas ele sem uso produtivo. Então, são duas coisas diferentes. Estar pertinente ao tema e uso produtivo são duas coisas diferentes. Um é o repertório ter a ver com o tema, e o outro é ele estar bem aplicado na sua argumentação. Não sei se ficou clara essa diferença. Ficou sim, obrigada. É isso. Quase acabando aqui nosso tempo. Talvez eu roube um pouquinho do tempo da monitoria, só que é importante, inclusive para a dinâmica da monitoria. Competência 4, que é coesão e organização linguística textual. Quais são os conceitos importantes dessa competência? Presença de elementos coesivos, então você ter os elementos coesivos, uma quantidade adequada entre parágrafos e dentro deles, isso é importante. O Enem tem uma cota mínima de conectivos que você precisa colocar dentro de parágrafos e entre parágrafos. Repetição de palavras aqui é avaliada também, você repetir muitas palavras, ou você ter um repertório de coesão que se repete muito, prejudicando o desenvolvimento, prejudicando a coesão do seu texto. A inadequação dos elementos coesivos, inadequação é aquele negócio de você usar um elemento coesivo errado, você usar mais num contexto que era de adição, no entanto, num contexto que era de adição, você usar e num contexto que era de conclusão. Então, é basicamente usar o conectivo de maneira inadequada. É isso que seria a inadequação. Agora, vou aplicar isso na grade, e aí depois vocês tiram as dúvidas sobre essa. Então, para você tirar 0 na competência 4, você tem palavras e períodos justapostos, desconexos ao longo do texto. Não tem nenhum tipo de articulação linguística entre eles, não está claro, além de coerência, né? A coesão estabelecida entre eles, não conectou nem pelo português eles. Então, aqui é 0. No nível 1, aí vai avaliar a presença rara de elementos coesivos entre parágrafos diferentes, ou dentro de parágrafos, ou muitas repetições, ou muito uso inadequado de conectivos. Aí a competência 2, competência do nível 2, presença pontual de elementos coesivos ou intraparágrafos, ou muitas repetições, ou muitas inadequações. Basicamente o 1, só que é um pouco menos grave. Você tem um texto que seja monobloco, que você não tem uma divisão clara de, introdução, desenvolvimento e conclusão, fica tudo junto, não passa do nível 2. No nível 3, aí vai diminuindo, aí vai ser aquela questão mais subjetiva que eu estava falando, aí vai ser presença regular de elementos coesivos dentro e entre parágrafos, algumas repetições, algumas inadequações, aí vai subindo. Nível 4,
presença constante de elementos coesivos entre parágrafos, e dentro dos parágrafos, ou poucas repetições, ou poucas inadequações, e aqui ele começa a ficar um pouco mais objetivo. Em relação aos operadores argumentativos, os conectivos, pelo menos em um momento do texto, você ter entre dois parágrafos diferentes esse conectivo. Então, para você estar no nível 4, você, pelo menos, entre um dos seus parágrafos, precisa ter um conectivo. Então, o primeiro parágrafo de desenvolvimento fala, primeiramente, vírgula, já tá propenso a estar no nível 4. E aí, por fim, o nível 5, que é uma presença expressiva de elementos coesivos entre e dentro de parágrafos, com raras ou poucas repetições e sem nenhuma inadequação de uso de conectivos. E aqui, ele coloca de maneira bem objetiva, assim, entre parágrafos diferentes, você ter pelo menos em 2 momentos. Então, entre 2 parágrafos diferentes, você colocar conectivo, e dentro de cada parágrafo ter pelo menos um conectivo, um elemento coesivo. Então, para você estar na competência 5, além de você não poder usar nenhum conectivo inadequado, você deve ter pelo menos um conectivo, um elemento coesivo dentro de cada parágrafo, e você deve ter, em pelo menos, entre 2 parágrafos, 2 vezes, 2 conectivos entre parágrafos. Então, se você colocou um conectivo no primeiro parágrafo de desenvolvimento, entre a introdução e o desenvolvimento, 1, e aí você coloca na conclusão, 2, então já está safe. Mas se você não deixa de colocar pelo menos 2, aí você já tá para baixo, tá? Só ir para as observações. Em relação à repetição, uma coisa que eu falei na aula passada, o Enem passa pano para você repetir palavras que estão na proposta, porque, enfim, às vezes é muito difícil você não repetir a democratização do acesso ao cinema, estigma das doenças mentais na sociedade brasileira. Então o Enem passa um pano, ele releva um pouco mais a utilização dessas palavras, e às vezes aquelas palavras que repetem também, tipo ele, ela, aquele, esse, este, por aí vai, eles passam um pano também para esse tipo de repetição. Mas ainda assim procurar diversificar esse repertório coesivo. E também, com a competência 1, se a sua redação se encaixa em 2 níveis diferentes, vai ser avaliada pelo nível mais baixo. Corri aqui, desculpa, gente, só porque a gente está em cima do tempo. Se tiverem alguma dúvida em relação à competência 4, coesão e organização linguístico-textual, estiverem sem problemas. Competência 5 é um pouco mais tranquila de explicar. Tá. Tranquilo. Qualquer coisa, abrem um mic, mandem um chat. A competência 5 a gente, inclusive, já viu na aula passada, a proposta de intervenção. Aqueles conceitos, né, a diferenciação entre ação, agente, modo, meio, efeito, etc., aquilo que a gente estava vendo. Basicamente, adiantar um pouco, né, mas o detalhamento também. Na grade, basicamente, o que é avaliado é o seguinte: se você tirar 0 na competência 5, é você não ter proposta, não ter nenhuma proposta, você ter uma proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos, uma proposta de intervenção que nem tem a ver com o tema. Se a sua proposta de intervenção nem tem a ver com o tema, zerou, competência 5. Para estar no nível 1, se você tem o tangenciamento do tema, né, ou apenas, tipo, elementos nulos, então uma ação que não é muito clara, qual que é a ação, um agente que não é claro quem é o agente, por aí vai, ou apenas um elemento válido, ou seja, se você tem só ação, por exemplo, então ela fica no nível 1. E a partir do nível 1 para cima, vai contar a quantidade de elementos que você tem. Então, ação, agente, meio, finalidade e detalhamento. Se chegar na nota máxima, na competência 5, você tem que ter os 5 elementos: ação, agente, meio, finalidade, detalhamento. Uma pequena observação, que no nível 2, ele fala que as estruturas condicionais com 2 ou mais elementos não podem passar no nível 2. O que é uma estrutura condicional? É aquilo que você fala, se isso acontecer, aquilo vai rolar, se isso, sei lá o que, aquilo vai rolar. Tipo, então, se você usar como tipo, essência da sua proposta, essa estrutura condicional, vai travar no nível 2. Não sei se ficou muito claro isso daí, mas geralmente o pessoal não usa
estrutura condicional na proposta de intervenção, né? Se você foca no vamos aplicar os elementos da proposta de intervenção. Então, agente, meio, ação, agente, modo, efeito e detalhamento. E aqui só uma observação relevante, aquilo que eu já tinha falado na aula passada, se você apresenta mais de uma proposta no seu texto, vai ser avaliada a mais completa. Então, é aquele negócio, se você for fazer proposta de intervenção, tipo, é ideal que você, tipo, minha recomendação, faça apenas uma que tenha todos os 5 elementos, para você poder tirar a nota máxima na competência 5. E aqui também é uma dica, é uma dica que o Enem passa, eu repasso para vocês, que é importante que vocês deixem claro o que se trata do quê. Então, você vai falar, como é que eu vou explicitar que é o agente? O Estado, o Ministério Público deve realizar isso, deve construir isso. Então, deixou claro agente, ação, por meio de, através de, deixou claro que se trata de um meio, a fim de, com a finalidade de, deixar claro que se trata de uma finalidade. E aí, o detalhamento seria basicamente você elaborar melhor uma dessas finalidades, elaborar melhor um desses outros elementos, explicitar melhor do que se trata a ação, do que se trata o meio, e por aí vai. Dei uma corridinha aqui, gente, desculpa, não sei se ficou claro a competência 5. Homem, esse se tal coisa acontecer, tipo, não é uma coisa, não é chave de ouro, não, né? Não. Tá. Foi uma boa pergunta. Não é chave de ouro. É tipo, se a sua proposta de intervenção consiste em falar, se o Estado fizer isso, mas não na chave de ouro, mas tipo, na própria proposta de intervenção, tipo, você fala, você não dá uma proposta, provavelmente, você fala, se o Estado fizer isso, o problema será resolvido. Tipo, seria uma estrutura condicional. Mas a chave de ouro, por estar, de certa forma, apartado da proposta, tipo, aquela parte final, aí não tem problema, tipo, não é compreendido como se fosse a estrutura condicional nesse contexto. Beleza, valeu. Gente, tudo certo em relação às competências do Enem? A ideia agora da monitoria é a gente aplicar isso tudo em um exemplo. Vou parar de apresentar, e aí vamos deixar rolar. E é isso, gente. Muitas graças aí. Só troca o e-mail, Michel, pra gente